Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos nós. Nós vamos ler no livro de Ruth. Ruth é depois de Juízes. Juízes é depois de Josué, que é depois de Deuteronômio. Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Amém. Eu quero pedir que depois, quando você se assentar, mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 1 do livro de Ruth. Nós queremos avisar que haverá um culto evangelístico às 19 horas no sábado, na Praça do Chafariz, em Tibiri. Sábado, próximo às 19 horas, na Praça do Chafariz, em Tibiri. Está confirmado que dia 8 de dezembro é feriado? Quem sabe me informar? Hã? Fecha tudo? Fecha tudo. Então está convocado um jejum com toda a igreja para o sábado, dia 8 de dezembro. É numa quinta-feira. Nós teremos o dia aqui em jejum. Provavelmente não teremos o culto da noite. Teremos o culto durante o dia. Se está confirmado que é feriado, nós passaremos o dia aqui em jejum e em estudo da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que nós vamos ser abençoados. E sucedeu, verso 1 do capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ali ficaram. Vamos orar mais uma vez. Que a tua palavra nos cure, que a tua palavra nos liberte, que a tua palavra nos abra o entendimento, que a tua palavra nos posicione, que a tua palavra nos console. Nós te pedimos que a tua palavra mantenha Satanás afastado dos nossos caminhos, pois tua palavra é espírito e vida. Nós a respeitamos e nós cremos nela. E é por ela que nós te pedimos tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Posso ter sua atenção? Quero que você siga a leitura da Bíblia quando eu seguir. Quando parar para comentar, por favor, me dê sua atenção. Nós temos aqui hoje à noite o livro de Ruth. No verso 1 que nós lemos, diz que isto sucedeu nos dias dos juízes, quando eles julgavam a Israel. Veja, todos nós sabemos que Moisés tirou Israel do Egito.
Sabemos? Muito bem. Josué recebeu a comissão de estabelecê-los na terra da promessa. Depois da morte de Josué, iniciou o período dos juízes. Aqui nós temos a época em que os juízes estavam julgando a Israel. O último dos juízes, você vai ver que a Bíblia está colocada dentro desta sequência. O próximo livro depois de Ruth é Samuel. Samuel é o último que exerce o papel julgando a Israel e oficiando nos 3 ofícios de rei, sacerdote e profeta. Mas, todavia, era ainda o período dos juízes em Israel. Está aí estabelecido o livro de Ruth. E o livro de Ruth é considerado por muitos como uma obra-prima da literatura que retrata de um acontecimento, de uma história de amor. É assim que muitos analistas olham o livro de Ruth como uma história de amor, amor à primeira vista. Na verdade, tanto o livro de Ruth como o livro de Esther esconde o mistério da noiva de Jesus Cristo. Aí está onde os teólogos e os doutores se perdem completamente, porque isto aqui, na verdade, é uma história de amor. A história do amor de Deus pela humanidade. A história de quem não era digno, de quem não tem origem, de quem a origem é maculada, é manchada, como é o caso de Ruth, que era uma moabita, e os moabitas são descendentes de Ló. E Ló teve um incesto com uma de suas filhas, e daí descendeu Moabe, da qual Ruth era uma descendente. Então, é produto de um incesto, gente que não tinha nem mesmo qualidade familiar. E, no entanto, sendo desta qualidade, sendo desta maneira, se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 2, no verso 10, ela cai sobre o seu rosto, se inclina em terra e diz a Boaz, quando lhe viu pela primeira vez, porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Por que que o Senhor nos amou? O que havia na nossa vida de bom? O que fizemos para Ele se agradar de nós? Esta é uma pergunta. Mesmo não entendendo nada disto, Ruth perguntou. Ela não estava entendendo, nem sabia diante de quem ela estava, mas ela estava diante daquele que seria o seu remidor. E nós estamos aqui hoje à noite diante daquele que é o nosso remidor, daquele que, sem entendermos, sem fazermos nada, Ele nos amou. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos este episódio, este acontecimento, ele começa em Belém. Eu quero tomar isto por etapa, eu não quero passar, já dei uma pulada aqui no capítulo 2, mas eu não quero sair do capítulo 1 hoje. Na verdade, Belém, a palavra Belém significa casa do pão de Deus. Agora veja que tamanho paradoxo nós vamos ver aqui. Houve fome em Belém. Olha, faltou pão na casa do pão. Não havia pão na casa onde deveria haver pão. Por que a Bíblia
relata que houve fome na terra. Primeiro, Deus tem um compromisso conosco. Deus tinha um compromisso com Abraão. Todas as vezes em que a terra entrava em problemas desta natureza, eu quero pedir para esse menino sentar. O dia que ele ficar sentado no culto, eu vou dar um presente para ele. Todo o culto ele levanta. Senta aqui. Você não está precisando de sair daqui? Mas olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, na verdade, o que estava ocorrendo em Belém era todas as vezes que Israel se metia em problemas, em prevaricações, em adultérios espirituais, em rebeldia, se rebelava contra Deus, a consequência era fatal. Então, isto aqui, você não tenha a menor dúvida, isto aqui era consequência de uma vida desastrosa, de uma vida em desobediência. Consequentemente, as famílias estavam pagando pelos pecados que a nação houvera praticado. Então, houve fome na terra. Deus propositalmente estava trazendo juízo àquela nação por causa dos seus pecados. E um homem chamado Elimeleque, como lemos aqui na Escritura esta noite, saiu de Belém. Agora você imagina, os nossos problemas e os nossos pecados nunca deveriam nos afastar da presença de Deus. Deveriam nos fazer nos humilharmos perante Deus. Mas a tendência do homem é pecou, fugir. Pecou, esconder. E isto é o que você vai ver. A Bíblia disse que, estando naquela situação, ele disse, eu vou dar meu jeito. Só que ninguém dá jeito nas coisas que estão erradas sem pagar um preço. Vocês estão me entendendo? Então, aqui está. Nós temos aqui uma família que vai entrar em problemas porque tenta ser mais esperto e achar que vai resolver a situação. A situação era fazer o que Daniel fez. Botou a cara no chão e começou a clamar e a jejuar e dizer, nós pecamos, meus pais pecaram, nós estamos em problemas, estamos pagando o preço, mas tenha misericórdia de nós. Então, a solução só vem assim, o reconhecimento da situação. Então, eu quero tomar isso aqui bem claro. Agora veja, é óbvio que estas coisas não acontecem assim. Eu vou fazer e vou tomar uma decisão. Aqui na Bíblia nós temos, eu acho maravilhoso a Bíblia. E o irmão Brana usou isto aqui. O irmão Brana, quando pregou o Parente Redentor, ele tomou o nome dos personagens. E a Bíblia faz questão de citar o nome dos personagens. Diz, havia um homem, seu nome era Elimeleque. Elimeleque tem uma tradução bíblica, o irmão Brana diz que ele representava a adoração. Mas Elimeleque diz, Deus é o meu rei. É o significado do nome Elimeleque. Deus é meu rei. Sua mulher chamava-se Noemi, que quer dizer agradável. Ora, Deus era o rei daquela família e aquilo era uma coisa agradável, onde se havia uma adoração, porque Deus é objeto de adoração. E ele tinha 2 filhos. Os filhos, um chamava Malom, que quer dizer fraqueza e doença. E o outro chamava-se Quilion, que quer dizer fraco e triste. Este era o nome daqueles familiares. E eles agora saem da casa do pão de Deus.
E eles agora acham que são espertos e vão dar seu jeito. E a Bíblia diz que ele saiu a peregrinar. Quando se diz peregrinar, já se tem uma ideia que não era fixar residência, era ter um período de tempo. Era por um espaço de tempo vou me afastar, por um espaço de tempo vou aventurar. Então, quando ele sai a peregrinar, ele deixa a casa do pão de Deus por causa dos problemas e vai arriscar por um tempo pela sorte. Vamos ver o que isto vai dar. Sabe o que eles encontraram no campo de Moabe? Encontraram realmente que a mão de Deus é uma mão muito pesada. Encontraram que não se foge da presença de Deus. Se você subir ao céu, você o encontra. Se você descer aos mais baixos do abismo, você o encontra. Não há como esconder dele. Não adianta tentar se esconder. Amém? Veja, então nós temos aqui que eles resolveram deixar a casa do pão de Deus, esta família, para ir para os campos de Moabe. Agora você sabe o que é que eles vão encontrar lá em Moabe. Por um espaço de tempo, até o mundo parece ser atrativo. Parece que vai dar certo. Sabe o que aconteceu? Meus filhos até arranjaram um casamento. Parecia que a coisa ia engrenar. Mas só que daqui um pouquinho, aquilo que eles foram buscar lá no campo de Moabe, Moabe eu já disse, não tem fundamentação. Moabe não tem princípio. Isto é um crente saindo a buscar fora da casa de Deus soluções para seus problemas. O mundo não tem sustentação. O que você vai encontrar é muito problema pela frente. Muitas dores. Aliás, as palavras da própria Noemi quando retorna, e eu sei que é assim, sair ou você entrar numa situação é uma coisa fácil. Agora, sair daquilo depois é complicado. Ela diz com as palavras dela: eu pensei que quando eu saí eu não tinha nada. Ela disse, mas eu saí cheia e estou retornando vazia. Sabe o que eu tenho, que eu encontrei? Muitas lágrimas, muitas dores, muitas aflições. Isto foi o que ela foi buscar. Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui atrás. Então, quando nós encontramos esta figura, eles saíram, e eu acho que isto é o que cobre a Bíblia. Por isto, o irmão Branham disse que isto faz deste livro de Ruth um livro misterioso, porque, na verdade, o livro de Ruth e as personagens que ali estão relacionadas escondem, primeiro, as 7 eras da igreja. Amém. Estão dentro do livro de Ruth. Os selos do Apocalipse estão no livro de Ruth. As trombetas estão no livro de Ruth. Os trovões estão no livro de Ruth. As taças estão no livro de Ruth. O livro da redenção está no livro de Ruth. Tudo isto está aqui dentro da tipologia, dentro desta história que as pessoas apenas passam a vista por cima e não conseguem decifrar o que é que a Bíblia está relacionando. Quando nós falamos que o livro de Ruth fala das eras da igreja, eu estou falando de uma mulher chamada Ruth, uma gentia, uma que o Salvador se agradaria, que o parente redentor iria redimir. Eu estou falando de um povo que Deus chamaria entre todos os gentios para o seu nome. Deus iria dar um nome àquele povo que não tinha nome, que não tinha princípio, que não tinha raízes. Amém?
A figura de Ruth esconde o período em que Deus haveria de tratar com os gentios. Mas que coisa bonita. A figura de Noemi é a figura dos judeus. Estou falando agora dos selos. Estou falando agora do tempo em que Deus deixou de tratar com os gentios, com os judeus para tratar com os gentios. Porque eles resolveram deixar aquilo que era deles. Você entende por que tinha que ser Belém, que tinha que estar relacionado nessa história? E por que eles teriam que deixar Belém? Você entende que o Salvador é o pão vivo que desceu do céu em Belém? Ele nasceu em Belém, ali era o lugar dele, ali é a casa. Ele era o verdadeiro pão do mundo, mas eles, pelas suas tradições, deixaram Belém. Pecado. Perderam a chance. E o que aconteceu aos judeus que saíram e deixaram e não aceitaram o pão de Deus? Peregrinaram pelo mundo, sendo humilhados, maltratados, e a morte bateu a porta deles. Eu estou falando das 7 eras da igreja. Eu estou falando das festas de Levítico capítulo 23. Eu estou falando que entre Pentecostes e a festa das trombetas, ou a festa da expiação, as trombetas haveriam de tocar. Israel sempre foi junto através das trombetas. Levíticos capítulo 23, verso 23 e 24, eles seriam reunidos ao som da sofá, de uma trombeta. Deus iria chamá-los através de uma trombeta, mas quando? Isto é a grande verdade. No mesmo período em que Deus estivesse tratando com os gentios, Deus começaria a tratar com os judeus, sem se dar a conhecer os judeus, mas estava namorando a sua noiva gentia. Amém. Aleluia! Começa o tratamento aqui entre duas coisas. Pentecostes, o profeta diz, retrata o período das 7 eras. A festa da expiação, onde eles vão chorar e reconhecer a Cristo, é depois do arrebatamento. Mas entre Pentecostes e a expiação, acontecem as trombetas. Deus começa a juntar o seu povo. Isto aconteceu na nossa geração, 7 de maio de 1946. E agora, 2 dias atrás, 29 de novembro de 1948, Oswaldo Aranha presidia a sessão que assinava que Israel era uma nação novamente. Mas 7 de maio de 1946, o anjo do Senhor visitou William Branham na caverna e disse: 2 coisas estão acontecendo agora mesmo. Israel é reconstituído como nação e os gentios vão para a palavra. Eu vou redimi-los. Isso é uma coisa tão maravilhosa, porque antes da Noemi receber a terra, e antes da Noemi pegar o filho de Ruth no braço, o casamento aconteceu. Aleluia! Antes dos judeus tomarem definitivamente conhecimento do Messias, antes que eles possam tomar o filho prometido e aceitá-lo como Messias, a igreja se casou com Cristo. Eu estou falando das 7 eras. Eu estou falando dos selos do Apocalipse. Eu estou falando do 6º selo, onde os 144.000 são chamados. Está aqui figurado no livro de Ruth, onde os judeus são selados.
Mas primeiro a Noemi foi humilhada. Primeiro a humilhação bateu na porta. Primeiro a Ruth, que não tinha princípio, tinha que casar com um fraco. Isto é o que o profeta de Deus veio e disse: sabe, o nosso primeiro nascimento é carnal. É carnal ou não é carnal? Viemos todos através de uma sensação carnal de um homem com uma mulher. Este é o nosso primeiro nascimento, carnal. Nascido em pecado, formado em iniquidade, esta é a nossa situação. E isto era o que o profeta disse, que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, falou. A mulher está ligada ao marido durante todo o tempo que o marido vive. Mas morto o marido, ela está livre da lei do marido. O que ele estava falando? Pega Romanos 7, e aí ele começa a falar sobre a sua carne e o seu espírito. E aí ele disse: o seu primeiro casamento foi com o mundo. E ele é doentio, esse era um malom, esse é fraco, ele vai ter que morrer na tua vida. Para você ser livre deste casamento, no qual veio a tua elo, o teu elo de ligação com o teu nascimento. Você tem que morrer, o marido tem que morrer. Quando o teu primeiro marido morre, o mundo morre para você. Você está livre. Aleluia. Você vai poder se casar. Você vai peregrinar. Você vai andar nos caminhos que a velha Noemi vai te ensinar. Temos muito que aprender com os judeus. A velha Noemi vai ensinar. Por que ela vai ensinar? Porque ela primeiro padeceu. Agora eu vou parar aqui. Você acha que quando Alimeleque saiu de Belém para ir peregrinar nas terras de Moabe, ele disse assim: ô mulher, arruma os meninos aí e nós vamos mudar? Ou você acha que não houve um cozinhado da mulher o tempo todo assim? Está difícil aqui, hein, fulano? Você não vai dar um jeito, não? É o travesseiro, viu, irmão Fernando? Às vezes eu brinco. Sabe? É aquela conversinha que você pensa que não tem sentido e que vai entrando no juízo do homem. Sabe? É aquilo da influência que o irmão Brana diz assim: você não pode pegar nenhum episódio sem que tenha uma mulher escondida por trás daquele quadro. É verdade. É verdade. Todos. Você vê uma sirene de uma ambulância, tem uma mulher envolvida naquilo. Mas como tem? É um motoqueiro que caiu, mas foi a Eva que caiu primeiro, lá na frente. Tem que ter a figura de uma mulher aqui. E a mulher na Bíblia é a representação da igreja. E quando você vê, houve fome na guerra, é porque a igreja havia comprometido a palavra de Deus e o povo paga a consequência. A mulher começou a trabalhar o juízo do Elimeleque. Você está pensando que as coisas passam desapercebidas? E eu quero falar uma coisa aqui hoje à noite, viu? Tem muita mulher insatisfeita. Com o que tem. Eu já vi muitas colocar marido com a corda no pescoço. Porque estão insatisfeitas com a casa, porque estão insatisfeitas com a roupa, porque estão insatisfeitas com o padrão de vida, porque estão insatisfeitas porque a sociedade faz uma pressão tremenda. Nós não estamos satisfeitos com nada. Deveríamos estar. Não há ninguém aqui passando fome. Não há ninguém aqui nu. Não há ninguém aqui que não esteja debaixo da proteção de Deus. Deveríamos ser mais um pouquinho agradecidos. Mas, pela noite, você não acha que se nós dessemos uma volta, nós arranjaríamos uma situação melhor? Eu sei a força de uma água.
pingando. Todo mundo conhece o ditado: água mole em pedra dura, bate, bate até que fura. Bate, 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 bate. Fala, fala, fala. Trabalhe. Não esteja satisfeito. Vá buscando. Vamos ver aonde isso vai terminar. Esta era uma família. E agora as coisas vão ficando diferentes. A primeira consequência foi a morte. Saíram para peregrinar. A ida parecia que era uma beleza, que vai dar tudo certo, que a coisa vai melhorar, que nós vamos resolver e nós vamos crescer e vamos sair da situação. Mas os resultados depois são desastrosos. Aí começa a haver os retrocessos. Quando o preço é cobrado. Vamos ler a Bíblia. Verso 3, do capítulo 2. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. Mas ainda tem 2 filhos. O marido foi, mas os filhos ficaram. Ainda tem um consolo. Os quais tomaram para si as mulheres. Comece a flertar com o mundo, com a condição da sociedade. Comece a trocar olhares lá fora em Moabe. Você vai encontrar um padrão para você vestir, um padrão para você arrumar o cabelo, um padrão que vai fugir da presença de Deus. Mas pode buscar. Vai ter espaço para tudo. Vai ter espaço para tudo. Vai ter espaço para tudo. Que Deus te deu não está bom. Comece a mudar. Vamos mudando as coisas. Posição não está boa. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Foi o que nós ouvimos terça-feira à noite aqui. Ou você paralisa o mundo, ou o mundo vai paralisar você. Ou você tem poder sobrenatural para paralisar as forças de Satanás, ou o diabo vai atrasar a tua vida. Vai retardar as promessas de Deus. Vocês lembram que o templo parou 10 anos? Agora foram 10 anos também em Moabe. 10 anos de peregrinação, de incerteza, de insegurança, de lágrimas, de problemas que vêm batendo à sua porta. Eu quero perguntar, se aquela família tivesse se colocado na presença de Deus e clamado a Deus, não teria sido muito mais fácil resolver seus problemas? Amém. Teria ou não teria? Eu acho que a mente da Noemi, depois que o Elimeleque, aquele que estava dizendo para ela, Deus é meu rei, Deus é minha força, Deus dirige as nossas vidas, Deus sabe o que faz. Depois que ele morreu, eu acho que as madrugadas começaram a falar na mente dela. Está vendo? Seu marido, porque é manso, porque tem uma natureza de cordeiro, porque ele é bom, você acha que você pode subir em cima e descer e mandar e fazer e acontecer? Espere aí um pouquinho. Você acha que você pode influenciar e falar. Vamos para frente. Morreram os filhos, agora vai ficando pior. Quilom e Malom, os dois, o fraco e o triste. Ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido.
agora nem tico nem taco, nem marido nem filho. Mas o problema vai continuar. Então se levantou ela com as suas noras. Sobrou as noras. Tá bom. Quero ver o que vai fazer. 3 mulheres no meio do mundo. E voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, lhe dando pão. Isso é a coisa mais certa que eu conheço na Bíblia. Eu não tenho tempo, senão eu ia ler para vocês o que é o amor de Deus. Em Ezequiel capítulo 16, talvez você queira ler em casa. Deus disse: eu passei e vi você nua, manchada no seu sangue, redimi você, te dei vestes, coloquei enfeite na tua testa, te dei pão, te dei ornamentos, e você se viu bela, e quando você estava bela, você saiu a prostituir-se. E Deus ainda amava aquele povo. Você acha? Esta é a grande verdade. Você para olhar a Bíblia. Por que Jerusalém destruída e reconstruída, destruída e reconstruída? Porque Deus ama aquilo, e você sabe. Por que Deus não destruiu você de uma vez por todas? Porque Ele ama você também. Porque muitas vezes você cai e Ele disse: mas eu te dei, te dou de novo, levanta, vamos, te dou mais uma chance. Amém? Por que não clamou a Deus? Agora se ouviu dizer que Deus houvera trazido um avivamento lá em Belém. Quero dizer para você, a hora pode ser difícil do jeito que for, eu vou ficar nos pés de Jesus. Olha, pode estar preto, pode haver frieza, pode haver apostasia, pode haver dificuldade, mas eu vou levantar um clamor até que Deus traga um avivamento. Até Deus trazer um avivamento. Por falar nisso, alguém se levantou de madrugada? Alguém foi falar com ele de madrugada lá? Está começando o fogo. Sopra mais. Quem não foi de madrugada, levante. Se você não tem coragem, eu peço a Deus agora mesmo para mandar um anjo te acordar. E quando você acordar de madrugada, saiba que eu orei para que Deus levantasse um anjo para te acordar lá, para você clamar a Deus lá pela madrugada. Aleluia! Aleluia! Tem alguém precisando de socorro de Deus aqui? Não é fora da palavra que o socorro virá. Não é no mundo que ele vai vir, não. O socorro vem na casa do pão de Deus. Não saia não, não saia não, não saia não. O socorro virá na casa do pão de Deus. Aleluia. Aleluia. Sair é problemas, sair é morte. Vamos caminhar um pouquinho. Então voltou-se, levantou ela com as suas noras. Esta já é uma grande coisa. O irmão Brana pregou uma mensagem. Ruth decidindo. Estes são estágios. Agora a Noemi estava numa circunstância. O que eu vou fazer? Ela lembrou: não, eu sou judia. Eu tenho um redentor, eu tenho uma promessa. Você não arranca isso do coração de um judeu de jeito nenhum. Ele é judeu, ele sabe que Deus está com eles, que Deus jurou para Abraão que aquela terra é deles. Árabes, palestinos, pode se levantar, fazer o que quiser, mas aquilo é deles e vai estourar a terceira guerra, mas é deles. E eles não vão sair dali. Ela disse: eu não vou ficar, está na hora de voltar. Mas quando esta hora de voltar acontece, isso aqui é bom da Bíblia, ela não volta sozinha. Pode acontecer o que acontecer, que a chamada da meia-noite grite, que os messiânicos falem, que os cristãos falem em Jerusalém, em Israel, e falem sobre a Bíblia e sobre a promessa de Deus, mas vão ter que encarar isto aqui, este mistério do livro de Ruth. Noemi não voltou sozinha.
Noemi não voltou sozinha, volto a afirmar, 7 de maio de 46, o anjo disse: a noiva vai voltar, Israel se reconstitui, mas eu vou tratar com os gentios, vou dar o acabamento final. Vou fazer os mistérios dos trovões aparecer, vou juntar os cabos soltos. Vou juntar os cabos soltos. Aleluia, aleluia, amém, amém. Eu estou dizendo, eles não voltaram sozinhos, eu estou certo disso. Viu o avivamento? Vai ter pão lá em Belém, pelo que saiu do lugar onde estivera. Qual é a ordem de Deus? Sai dela, povo meu. A ordem é esta. Sempre foi, Apocalipse 18:4. Agora é a hora de se mover. E está na hora de se mover. Está na hora de se mover. Você está vendo os judeus clamarem lá no Muro da Lamentação? Está na hora de se mover, igreja. Está na hora de se levantar, igreja. Você está vendo que os judeus não se envergonham da religião que eles têm? Está na hora de você ver o papel, igreja. Está na hora de você aprender com a velha Noemi. Eu estava lendo. O irmão Green diz que eles ficam lá assim se balançando para não dormirem, para poderem falar com Deus e Deus não os encontrar dormindo. Mas eu li, por que eles estavam lá? Eu li essa pergunta essa semana, por que vocês se balançam? Eu disse, porque está escrito nos Salmos que todos os nossos membros devem louvar ao Senhor. Então nós vamos louvar a Deus. Ele disse, eu estou lá, estamos lá se nos balançando, porque queremos que quando estamos falando com Deus, nada no nosso corpo não louve a Deus. Todos os nossos membros louvem ao Senhor. Está na hora de aprender. Está na hora de sair da religião formal, engomada. Amém. Amém. Quando você ver os judeus se moverem, Israel é o relógio de Deus. Pelo que saiu do lugar onde estivera, verso 7. E as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Isso aqui é coisa boa, viu? Noemi disse às suas 2 noras, ide e voltai, cada uma para a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma na casa de seu marido. Ou seja, olha, o negócio é o seguinte. Eu saí com meu marido, vim para cá. Vocês se casaram com meus filhos morreram. Agora, nós da frente nós vamos chegar nisso. Agora, vocês voltem para a casa das suas mães, dos seus pais, e Deus dê para vocês um marido. Em outras palavras, ela está dizendo, porque lá para onde eu vou, vocês não podem se casar, porque um judeu não vai casar com vocês, uma gentia. Lá não tem marido, e se eu tivesse um casamento para gerar filhos, e quando os filhos nascessem e crescessem, então isso não daria tempo, vocês não iam esperar. Então eu quero dizer para vocês, fiquem aqui, porque aqui em Moabe vocês se casam, mas vão se casar com gente sem origem. Lá em Israel não há casamento para vocês. Desanimou elas. Estão me entendendo? Amém. Quem está me entendendo? Amém. Porque a sogra disse, volte, porque está escrito no livro de Deuteronômio que um judeu não deveria se casar com nenhuma das moradoras da terra.
Lá em Belém você não vai arranjar casamento. Pode ficar aqui para você arranjar um marido. Mas que coisa extraordinária. Por isso que eu estou dizendo que eu estou vendo esta revelação espiritual que o profeta de Deus trouxe do livro de Ruth para mostrar que a fé do eleito está além da razão. Além de qualquer argumento, há uma visão espiritual que ele está vendo. Fé é uma visão de longo alcance, vê além da aparência, da condição normal humana. Você sabe que é assim. Da casa de Judá não se houve sacerdote, mas Cristo se fez sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Na casa de Judá, elas não poderiam se casar, mas Deus vai providenciar casamento. É isso. Amém. Amém. Vejam só. Disse: o Senhor, verso 9, vos dê que acheis descanso, cada uma na casa de seu marido. Vai arranjar um marido e vai dar tudo certo. E beijando-as, elas levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, a velha judia Noemi disse: tomai minhas filhas, tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filho para que fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já velha sou para ter filho, para ter marido. E ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Nada disso. Nós temos mania de transferir para Deus. O problema não foi Deus castigar, o problema foi que elas estavam fora da palavra de Deus. Deus não castiga ninguém se você estiver alinhado com Ele. Não tem mal nenhum que te atinge se você estiver alinhado com Ele. Muito pelo contrário, tem bênçãos. A palavra de Deus diz: se você estiver certo, as bênçãos te alcançam. Se levantar 7 inimigos no seu caminho, haverão 7 caminhos por qual eles vão de fugir diante da tua presença. Não venha me dizer agora com cara de vítima: o meu problema é muito grande. Quem foi que procurou o problema? Foi você ou foi ele? A Ruth não procurou o problema. Ela estava vivendo uma circunstância. O problema era outro. Amém? Disse: não, o Senhor, olha, o Senhor, não. Diga assim, é como disse o profeta. Conheço muitos crentes que gostam de dizer: o diabo me fez fazer isso. Não, seja verdadeiro, não seja mentiroso, não. O diabo é que é mentiroso. Seja verdadeiro você. Diga: eu saí da minha posição e abri espaço para o diabo fazer isso através da minha vida. Agora fique no seu lugar e eu quero ver se o diabo vai fazer você fazer coisas erradas. O problema é que você dá um passo lá, no terreno dele, no lugar dele, na propriedade dele, abriu a sua guarda, você vai ouvir. Amém? Amém. Mas quando se sai, depois vai dizer: o diabo, que diabo, coisa nenhuma. Diabo, diz: se você estiver em Cristo, eu quero ver o diabo entrar dentro de Cristo para ir lá pegar você. Se a tua vida está em Cristo, escondida em Cristo, eu quero ver se ele vai lá pegar você. O problema é que você sai de Cristo e vai viver a sua vida lá fora. Ele diz: você está aí de fora? Peraí, vem cá. Fazer você conversar fiado, olhar ali, cobiçar, mentir, brigar. Depois você vai dizer que fui eu que fiz você fazer. Não, foi você que saiu. Verso 14.
Então levantaram a voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Aqui nós temos dois outros personagens. Órfã quer dizer corça ligeira. Ruth quer dizer amigável. Aqui tem uma esperando uma oportunidade para pular para trás. Este era o nome dela. O significado de órfã é corça ligeira. É a primeira oportunidade. Mas tem uma Ruth, que quer dizer amizade, amigável, que se apega. Não, não é assim não. E eu quero falar isso para vocês. Nós não estamos para deixar a Cristo. Nós não estamos para deixar os ensinamentos das Escrituras. Nós vamos olhar o sofrimento dos judeus e o preço que eles pagaram pela sua rebeldia. E ainda que ele nos diga, como Elias disse para Eliseu, fica aqui, disse, vive o Senhor, que eu não te deixo. Esta foi a posição de Ruth. Para aqui, não paro não, vou com você até o final. Aleluia. Amém. Veja só, pelo que disse, tua cunhada voltou ao seu povo, aos seus deuses. Volta tu também após a morte, após a tua cunhada. Irmão Branham disse, veja só, a velha Noemi ensinando o caminho e dizendo, volta. Você vê que as duas saíram. Nós temos aqui um sistema religioso que saiu do nada, mas que vai voltar para os seus deuses, que saiu do paganismo e vai voltar para o paganismo, que saiu da idolatria e vai voltar para a idolatria. Isto é a figura de órfão. É a primeira oportunidade. Sai do rock, depois volta para o rock. Sai da música mundana, volta para a música mundana. Sai do cinema e leva o cinema para dentro de casa. Sai da nudez do mundo e daqui um pouquinho volta com a nudez para dentro da igreja. Sai do catolicismo e abraça a Trindade de volta. Beijou a sogra, beijou a judia. Você não pode dividir Deus em 3 pessoas e dar para um judeu. Mas ele disse, volta para o teu paganismo, e ela voltou. Mas a Ruth que vai casar com Boaz, a Ruth que está vendo além da visão da sogra. A sogra não podia ver o casamento dela em Israel, mas ela estava vendo o casamento dela com Boaz. Você está me entendendo, irmão? Era a visão. Aleluia. Volta. Olha o que disse a velha. Volta, tua cunhada já voltou. Tua cunhada já voltou. Se tiver alguém querendo voltar, corre atrás. Volta. Volta. Disse, verso 16. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Aleluia. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo e teu Deus é meu Deus. Aleluia. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Ora, pode deixar as denominações agarrar com 3 pessoas, mas nós vamos ficar com o Deus de Abraão. Aleluia. O Deus de Abraão, o Deus que se apareceu a Abraão, ainda que vindo acompanhado de 2 anjos, e Abraão olhou os 3 assentados na porta da sua tenda e disse, meu Senhor. Amém.
Meu Senhor. Olha o pai dos moabitas. Ló, viu 2 anjos. O Senhor nem tinha ido, tinha ficado com Abraão. Enviou 2 anjos, ele olhou 2 anjos e disse: meus senhores, esta é de onde vêm os moabitas. Este é de onde vem todo esse sistema religioso. Engraçado, eu tenho ali, eu peguei um estudo um dia que um teólogo me mandou aí, falando sobre Trindade. Irmão Zé Dias, pega essa Bíblia aqui em cima para mim. Está em cima do meu birô aqui. Falando sobre Trindade. E aí ele queria provar para mim que existia 3 pessoas. E falou: você nunca leu lá Isaías capítulo 6, pastor? Quando os serafins viram Adonai, Elohim, assentado no trono, ele olhou e disse: santo, santo, santo. Disse, está vendo? Ele estava dizendo santo ao Pai, santo ao Filho, santo ao Espírito Santo. Ele estava dizendo que ele era santo 3 vezes. Não, uma Bíblia cinza. Ele estava dizendo que era santo Pai, santo Filho, santo Espírito Santo. Agora eu ganhei uma Bíblia, uma tradução judaica, pegando do original. Obrigado. Olha só a tradução do que é santo, santo, santo. Deixa eu achar Isaías aqui, porque esses livros deles é tudo fora de posição, como na nossa Bíblia. Só para ler para você aqui, que me veio isso aqui na mente aqui agora. Vocês estão entendendo, irmãos? Isaías, porque o nome é hebraico, eu não sei como é que se pronuncia. Deixa eu achar aqui, viu? Só um momentinho. Ruth, Jó, Salmos, Zacarias, Amós, Ezequiel, Parará, Josué, Isaías, 493. Olha só, engraçado, né? Para se ver como é que é, não se pode dividir Deus em 3 pessoas e dar a um judeu. Isaías 6. Tradução daqui da Bíblia judaica completa. Veja aqui. No ano da morte do rei Uzias, eu vi Adonai sentado sobre um trono alto e elevado, e a orla do seu manto enchia o templo. Serafins estavam sobre ele, cada um com 6 asas, 2 para cobrir a face, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. E eles clamavam uns aos outros: mais santo que a maior santidade. Por isso que eles disseram santo. Tu és tão santo, tu és tão santo, que tu és tão santo. A tradução é santo, mais santo que a maior santidade, porque só existe um. Só existe um santo, um estava sentado no trono, não eram 3. E a velha Noemi disse: não quer você voltar? E ela gritou: teu Deus será meu Deus! Aleluia! Aleluia! Eles não puderam aceitar a Cristo como Messias, rejeitaram o pão, sofreram. Mas os gentios, a Ruth, arregalou os olhos. Você quer que eu caia na mesma besteira que você fez? Fica aqui, fico nada. Fica aí com seus deuses, fico nada. Eu vou contigo. Aqui olha. Aqui olha, os judeus estão voltando para a terra porque está aqui, mas a gentia Ruth vai voltar porque está aqui, o casamento é com ela. Está aqui, está na figura. O José não casou a não ser com uma egípcia. José era a figura de Cristo, estava lá no Gênesis. E a Bíblia não se contradiz. Ela vai se harmonizando e se fechando, e se completando uma coisa com outra. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Fica. Você quer ficar? Não, eu vou junto. Teu povo é meu povo. Amém. Onde foi que vocês erraram? Eu não vou errar. A Bíblia diz que a eleição era para eles.
eles recusaram, mas a todos quantos creu, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Aleluia! Amém. Paulo viu isto, olhou para eles e disse: ora, meus irmãos, era mistério que anunciasse a vocês o evangelho. Como vocês vos considerais indignos, viro as costas para vocês e me volto para os gentios. Vou procurar Ruth. Amém? Amém? Vamos terminar. Estou ainda dentro da hora. Aleluia. Verso 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa senão a morte me separar de ti. Largo nada teu pé agora. Isso é a revelação do Eliseu, sabe? Que as pessoas dizem: você sabe o que vai acontecer? Sei, fica calado que eu já sei. Você volta, volto nada. Elias diz: volto nada, vou lá. Mas eu vou para Jericó, maldição, vou lá com você. Vou lá para o Jordão, vai ter que morrer, eu vou lá também com você. Eu vou em Betel, na casa de Deus, eu vou também com você. Aonde você for, eu vou. Não há lugar que eu não vou, mas eu não te deixo, até que ele diga o que é que você quer. O que é que você quer? E você vai ver que vai chegar a hora. Nós vamos caminhar aqui no domingo pela manhã com a Ruth. Vai chegar a hora do Boaz não ter jeito senão de cobrir a ela com a capa e dizer: tu está debaixo da minha proteção agora. Amém, agora eu vou lutar por você. Pode ficar certo. Tenho certeza de uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, eu sei que foram 10 anos de peregrinação, eu sei que a obra está atrasada, eu sei que o povo não está consciente do chamado de Deus, mas eu sei que a trombeta já soou. Eu estava em Porto Alegre, terminei o culto, veio um homem intelectual conversar comigo, bastante culto, cheio de mistérios. E ele olhou para mim e disse: esse William Branham que o senhor fala, eu até acredito que ele tenha sido um grande homem de Deus, mas o senhor já ouviu falar sobre esta voz da ressurreição? Eu disse: já. Disse: o senhor sabe que os mortos já ressuscitaram? Falei: sei. Aí ele estatalou os olhos, porque ele... E aonde ele foi dizendo o evangelho eterno foi pregado, eu disse: foi. Disse: não foi? Foi, eu ouvi até a voz que disse: desperta tu que dormes. A primeira parte do arrebatamento é alarido, e alarido é uma ressurreição. Ressurreição espiritual, e você talvez nem sabia. Paulo disse isso, Efésios 2, você estava morto em delitos e pecados, mas você ouviu uma voz que te chamou: desperta, olha, desperta, desperta, desperta. Você não está vendo o que aconteceu com os judeus? Desperta! Você não sabe a hora que está marcando o relógio. A Ruth e a Noemi vão chegar na hora. Já ouviram dizer que existe pão? Existe pão na casa de Deus? Amém. Aleluia. Quero perguntar a você: existe alimento aqui? Amém. Ou você está passando fome? Amém. Tem alguém precisando de buscar alimento fora daqui? Você precisa de uma mensagem nova, de um mistério novo. E eu quero te dizer para você que aqui na casa do pão de Deus há alimento. Aleluia! 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 Quer saber de uma coisa? Se em alguns lugares alguém está morrendo por falta de pão, esse não é teu caso. E tem mais uma coisa: se alguém está morrendo porque está congelando numa friagem espiritual, morrendo de frio por aí, você não está.
Eu estou aqui soprando a brasa e dizendo: é hora, o reavivamento, é hora, se levante, busque, chegue mais perto de Deus, levante a tua alma, levante a tua fé. Deus quer fazer maravilhas no meio de vocês. Aliás, deixa eu parar aqui. Dizer Deus quer fazer seria até injusto. Terça-feira atrasada, eu estava de pé nesse púlpito, quando olhei, aliás, eu estava aqui, iniciando o culto e disse: meu abraço fraterno à família do irmão Miguel, que está sempre em conexão conosco, lá em Colorado, assistindo os nossos cultos. Deus abençoe. Eu não sabia de nada. No mesmo culto, quando os pedidos de oração foram colocados aqui no monitor, estava aqui: irmão Miguel pede oração urgente por seu neto. Furou o olho. Estava na construção um garoto de 3 anos, junto com a mãe descuidou e o menino caiu em cima da ponta de um ferro. Entrou no olho, rasgou. No mesmo culto, eu primeiro envio uma saudação no início do culto. Na hora da oração, aparece o pedido da oração por aquela pessoa. E eu não sabia de nada. Mas aqui, ajoelhado nesta plataforma, junto com vocês nós oramos. E eu disse: Deus, se você não se lembra, vou lembrar a você das palavras. Aquela irmã que tirou o útero, as trompas, o ovário, mas tinha um desejo de se engravidar, de ter filhos, e tirou, lá estava, dentro de um formol lá, todo aquele aparelho feminino, todos aqueles órgãos, e depois que aquilo estava na prateleira, ela concebeu e teve mais 2 filhos. Quem criou o útero e o ovário para que aquela mulher concebesse, pode novamente dar visão a este garoto, criar a retina, criar o globo ocular. Você se lembra dessa oração aqui? O menino foi para o hospital, tirou aquela carne, aquela coiseira toda, fez uma cirurgia plástica. O médico nem teve coragem de dizer para a família. Disse: depois da manhã vocês voltam. Voltou com o menino para casa. 2 dias depois, quando voltou e tirou, o menino está enxergando normalmente. Eu quero dizer, Deus quer fazer maravilhas, não, Deus está fazendo. Deus quer fazer mais maravilhas. Irmã Isabel tem um ataque, uma AVC, e vai para o hospital e fica paralisado um lado, sem movimento. E os pedidos de orações vêm para cá, e a igreja ora. E eles tiram uma tomografia, está lá uma mancha no cérebro. O médico diz: não sei se é um câncer, não sei se é um coágulo, não sei o que é. Mas aqui nesta plataforma, ajoelhado, eu disse que o poder do nome de Jesus dissolva aquilo. Hoje ela foi para casa com todos os movimentos recuperados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ontem ela estava no centro da cidade, foi ao médico para fazer uns exames, aí voltou, almoçou com o marido e já estava querendo comer pudim lá no restaurante. Glória a Jesus. Irmão Paulo disse: eu ouvia dizer, as pessoas dizer, Deus falou comigo. Fomos para a campanha do Recife, a mãe com câncer. Câncer? Câncer. Irmã, e a mãe?
um outro com problema, a mãe e a irmã, e ele começou a orar: Senhor, eu vou e eu quero que o Senhor cure a minha mãe e cure a minha irmã. Esse Deus falou com ele: para você não ter dúvida que eu estou falando com você. Ele veio de olhos fechados, disse: você vai receber a oração pelo pastor Luiz Cláudio. E ele veio com os olhos fechados na fila. Quando o diácono pegou ele, levou ele lá para o pastor Luiz Cláudio. Mas Deus já havia falado do coração dele o que ia acontecer. Quando ele abriu os olhos, o irmão Luiz Cláudio orando por ele. E nem câncer, e nem nada, porque Deus está querendo fazer. Mas isto é coisa muito pequena. Eu só queria dizer para você que eu fico com dó do povo. Me bate um desespero, uma agonia, sabe, uma aflição de ver que Deus está com as mãos estendidas, mas cheia, com vontade de te ajudar, de te abençoar, de fazer sua vida melhor, mais leve, mais confortável, de te ajudar, de te dar força, de te dar alegria, ânimo de servi-lo. Não é esse monte de crente arrastando a chinelinha e fazendo favor para vir na igreja, não. É gente que vem à igreja por alegria, por gozo, para adorar a Deus, porque Deus é bom, porque o Senhor é bom. Mas em contrapartida, as pessoas estão com a mão fechada, mirrada. Irmão, vamos nos aproximar de Deus. Pastor, já vai de novo, isso é limão. Não, isso é mel. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui, verso 17. Não. Vendo, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso. Não vou falar mais nisso. Não adianta falar mesmo. Não adianta falar mesmo, porque o que quiserem falar não vai mudar nada. Eu sei em quem tenho crido. Amém. Estou certo da promessa de Deus para esta hora. Sei que vai acontecer, um avivamento vai acontecer. Sei que a palavra falada estará na nossa boca, mas sei que antes que isto aconteça, você vai ter que aprender a lidar com as suas palavras. Se você não sabe guardar suas palavras, como pode Deus te dar um sobrenatural? Estou em cima da hora, né? Verso 19. Assim, pois, foram-se ambas até chegarem em Belém. Oh, meu Deus. Sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: não é esta Noemi? Oh, não é esta aquela mulher agradável? Ela disse: não, eu sou Mara. Não. Mude o meu nome. Eu não fui agradável. Mas será por que ela disse assim? Eu não sou agradável. Noemi quer dizer agradável. Por que será que ela disse? Eu quero ser chamada de Mara. Será que ela não sabia que os problemas da casa dela tinha sido tudo ela que tinha feito, não? Será que não lhe doía a consciência que ela que estava excitando seu marido para tomar essas decisões? Ah, bem, eu não suporto ver meus filhos na casa do vizinho. Compra televisão para eles. Aqui que tem o videogame. Pelo menos as crianças vão se divertir, não vão ficar brigando e nem na rua. Ah, bem, você é muito legalista.
você quer fechar as portas para tudo? O que tem isso? Minha filha é jovem, a roupa dela tem que ser mais jovem. Você não sabe como são os jovens? Eu sei como são as velhas, que querem ser jovens, que querem viver olhando pelo retrovisor, já passou da idade. Eu sei que as mulheres mais velhas deveriam aconselhar as mais novas. A Noemi sabia a desgraça que ela tinha feito na casa dela. E diziam, não é esta Noemi, parece que a cara dela não era de Noemi, não era de felicidade, não. A cara era, transparecia, ai meu Deus, era amargura, era tristeza. Porém, ela lhes dizia, não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque a amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Deus foi injusto com ela, tadinha dela. Ela era uma mulher tão submissa que o marido dela disse, vamos pegar nossos filhos e vamos. E ela foi atrás, porque ela estava muito submissa ao marido. Não era ela que tinha excitado o marido a fazer aquela decisão. Não é ela que argumenta. Ah, mas também vocês querem ter a voz. Final do assunto, ai do homem que pensar que ele é a voz final. Eu acho que isto é uma coisa nojenta, imoral e baixa de um marido ter que dizer, eu é que mando aqui. Isto é baixo. Eu acho que um casal deveriam medir os limites que separam o que é dever e o que é direito, o que é respeito um para com o outro. Não precisa dizer eu que mando, e não precisa dar uma de galinha e dizer vai fazer porque eu estou falando. Se não quiser, não dorme comigo. Se não quiser, não te atendo. Se não quiser, eu fecho minha cara para você. Acho engraçado. Vou terminar o culto. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, prestem atenção, eu vou terminar o culto também, estou em cima da hora. Assim Noemi voltou e com ela Rute, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe. Oh, isso aqui é a decisão, gente. Sair de Belém para ir a Moabe, sair da palavra para ir para o mundo, para apanhar hábitos do mundo, é pedir para sofrer. Mas sair de Moabe para vir para Belém, sair do mundo para vir para Cristo, sair da miséria
dos problemas para encontrar descanso, ainda que o profeta de Deus tenha dito: cada filho que vem a Deus tem que ser primeiro provado e testado. Deus vai te provar. E este é o estágio seguinte de Ruth. Ela não chegou em Belém e o Boaz apareceu e disse: eu sou e eu vou te pegar. Não, senhor. Ele deixou ela respigar. Ela vai catar a sobra. Ela vai ser ridicularizada, mas ela vai cair nos pés de Boaz. Aí existe um mistério muito grande de uma moabita, de uma respigadora se tornar a esposa do Redentor. Aí existe um mistério de um lixo como eu e você, de um cachorro como nós, gentios, nos tornarmos, olha, a rainha do céu não é Maria não, é a igreja de Jesus Cristo, é sua esposa, é sua noiva. Aí existe um mistério. Aleluia. Aleluia. Aí existe um mistério que eu não entendo e que você talvez vai ficar perguntando como é que é. Noemi voltou e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém. Olha que hora que eles chegaram. No princípio da cega das cevadas. Oh, aleluia! Aleluia! Que hora a noiva chegou! Os judeus e os gentios, no mesmo dia, saíram juntos, 7 de maio de 46, lá estão eles e aqui estamos nós. Que hora chegamos? A hora da luz do entardecer, a hora da mensagem do 7º anjo, a hora que os mistérios foram revelados. Em que hora chegamos? A hora da restauração da palavra. Em que hora chegamos? A hora que o poder está de regresso à casa. Em que hora chegamos? Lá estão os judeus, dizendo claramente: somos Mara, não somos agradáveis. Mas aqui está a Ruth de olho comprido e o meu amanhã. Enquanto ela estava preocupada e amargurada, sabe, se você perguntasse para Ruth, ela não ia ver amargura nenhuma. Ela ia dizer: o que eu vou ter que fazer amanhã? E a nora vai dizer: faça assim, porque por isso eu já passei. Pode fazer que vai dar certo. E a nora vai continuar ensinando, a sogra vai continuar ensinando a nora, até ela encontrar com o Boaz. E eu quero tomar os exemplos negativos que os judeus e o que aconteceu a eles para dizer a vocês que isto nos serve de alerta hoje. Não brinquemos. Eu preguei aqui há poucos dias dizendo: o templo caiu por 3 razões e pela 4ª, porque não faziam caso da palavra. Quando você tornar-se idólatra, mundano, quando você colocar Deus em segundo lugar na sua vida, quando esta Bíblia for questionada na tua mente, e você começar a discutir e dizer: isso aqui não, essa desgraça eu já vi acontecer com alguém, isto trouxe morte, isto trouxe destruição, nisto eu não vou entrar não. Eu vou dizer para você: essa palavra é a verdade sempre. E os homens sejam todos um engano, mas a palavra de Deus é a verdade sempre. Quer ser feliz, meus filhos? Filhos querem ser felizes, honrem teus pais. Mulheres querem ser abençoadas, respeite teu marido. Marido querem serem abençoados, amem suas esposas. Igreja, respeite a Cristo, respeite sua palavra, não saia fora do padrão, ou você padecerá e vai dizer assim: mas eu passei tantos anos lá na igreja, tantos anos eu passei, pegava ônibus longe para ir para casa,
E o arrebatamento veio e eu fiquei. Às vezes eu ia cansado. Aconteceu. O que foi que aconteceu? Deus foi ingrato, foi injusto com você, não foi? Esse filme eu já assisti com os judeus também. Vamos ficar em pé. É engraçado, né? É engraçado. Deus me corta no meio da mensagem para me lembrar do irmão Miguel, e o monitor se abre novamente aqui, dizendo: irmão Miguel e família agradece a Deus pela oração da igreja, pelo milagre que Deus fez na vida do seu neto. Ele está vendo perfeitamente para a glória de Deus. E o último agradecimento é da irmã Isabel pelas orações e por sua cura. Aleluia. Irmão William, irmã Débora também agradece por 8 anos de casamento. Deus abençoe vocês, irmãos. Gilberto agradece pelos 56 anos completados hoje. Irmão Gilberto, Deus te abençoe, irmão Gilberto. Paulo Marcos agradece pela boa viagem que fizeram a São Paulo. Irmã Luzinete pede oração pelo seu casamento, Luzineide. Irmão Paulo Roberto agradece pelas bênçãos e pelas curas. Irmã Damiana agradece por mais um ano de vida da irmã Nalva. Deus te abençoe, irmã Nalva. José Paulino pede oração em favor de uma prova que fará domingo. Irmão José Adelso pede oração em favor de uma prova que fará. Irmã Rejane pede oração em seu favor. Irmã Raimunda pede oração em seu favor. Irmã Rita pede oração em seu favor. E a irmã Adelar pede oração em seu favor. Feche os seus olhos. Aqui estão algumas peças de roupas. Quero dizer a você, seus filhos não vêm, seu marido não vem, traga uma peça de roupa para nós orarmos. Amém. Vamos mudar os quadros. Tenha coragem de levantar de madrugada. Tenha coragem de parar durante o dia. Tenha coragem. Faça alguma coisa para sair da rotina. Não espere o pastor estabelecer um dia para jejuar. Levante e dedique ao Senhor seu jejum. Oh, Senhor, quero estar mais perto de Ti. Quero que a Tua presença esteja em nosso meio. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Em oração eu vou falar com Jesus. Com Jesus, em oração, eu vou falar. Jesus me ouvirá. Você não tem medo dos seus filhos morrer, não? Você não tem medo do seu marido te abandonar, não? Você não tem medo da tua família desfacelar, não? Você não tem medo dos problemas virem na sua casa, não?
Há tanta preocupação com aparência, com beleza exterior. Há tão pouca preocupação com a beleza interior. Há tanta preocupação com o pão material. Com buscar, adquirir. E a carne se incha e a alma se seca. Faminto. O velho sapateiro que ganhou aquela sacola cheia de dinheiro, que não era acostumado com ele, não conseguia dormir com o dinheiro, falando da sua consciência. Ai. Estamos entrando no mês do Natal. O irmão Brana contou a história do Jim e do João, dois amigos que cresceram no interior, na roça. Um foi para a cidade, se tornou milionário, dono de bancos, dono da companhia férrea, mas sua mulher era uma mundana. Nas noites, um dia ele mandou chamar seu amigo que havia ficado no interior, pagou sua passagem e ele veio, não tinha roupa. Chegou na casa daquele amigo, uma mansão, ele estava vestido de macacão com um chapéu na cabeça. E o mordomo disse: tem um homem aí que diz que é teu convidado. Ele disse: manda ele entrar, eu sei quem é. Oh, que abraço quente, gostoso. Rever um amigo de muitos anos. Ele levou e disse: como as coisas mudaram para você, Jim? Disse: Levou na sacada, mostrou o banco, mostrou a cidade, suas propriedades. Ele disse: onde está a tua esposa? Disse: saiu a noite passada, até agora não voltou. Quando o anjo perguntou para Abraão: onde está Sara, tua mulher? Ele sabia onde ela estava. Está aqui na minha tenda junto comigo. Está aqui, na tenda. Aonde está a tua esposa? Não sei, saiu a noite passada. E ele disse: como vai a tua? Ele disse: nós somos uma família querida. Eu tenho meus filhos, todos eles estão lá, naquela velha igrejinha. E ele disse: eu daria tudo o que tenho se eu pudesse voltar a ter a família que eu tinha, o lar que eu tinha. Voltar para aquela casinha lá da roça, andar naqueles velhos caminhos enlamaçados. O irmão Bernardo disse: e naquela hora os sinos de Natal tocaram, as luzes estavam brilhando e ele estava chorando, pensando numa família destroçada. Será que você não sabe dar valor no que você tem? Não sabe valorizar sua mulher que te honra, que te respeita, que faz tudo por você? Não sabe valorizar seu marido? Precisa ser tão exigente? Precisa tirá-lo da palavra, precisa provocar um clima de discussão em casa.
Eu não sei o que as pessoas realmente querem. Eu não sei se elas querem Deus visitando as casas. Eu não sei se elas querem se levantar de madrugada e clamar e dizer: eu sou a causa, eu sou o problema, eu preciso mudar. Eu não sei o que as pessoas esperam. Eu não sei o que elas fazem na igreja. Não precisa sair da casa do pão. Precisa de arrependimento. Precisa de lágrimas. Precisa de humilhar, de voltar atrás. Não desinquiete. Não cause problemas. Não traga agitação. Não saia da palavra, não saia do teu lugar. Não provoque iras, brigas, discussões. Será que esse não é um culto de família? Que as pessoas apenas ouviram as histórias de Ruth, de Noemi. Será que você não analisa seu lar, sua família também, não? Oh, irmão, irmã, será que o espírito de ingratidão tomou conta dos nossos corações, que nós não podemos ser agradecidos por nada? Vamos correr atrás do vento, vamos sair a peregrinar em lugar incerto. Eu não sei quantas mulheres traíram seus maridos porque o salário do marido não dava sustentação para o instinto dela. Não sei quantas. Foram para as repartições. Foram correr atrás. E acabaram a família também. Não há ninguém satisfeito com nada. Nem com Deus. O que Deus faz é pouco. Nem com a mulher, nem com o marido. Nem com o pastor, nem com a igreja, nem com nada. Quem sabe um dia você vai orar e dizer: eu não sou agradável. Eu sou uma mara, eu sou um amargurado. Eu tive tudo na mão. Eu estava lá. Deus me chamou. Deus me aconselhou. Deus muitas vezes chorou naquela plataforma. Para que eu entendesse o que Ele quer na minha vida. Eu gostaria de perguntar, gostaria só de perguntar antes de orar por esses pedidos. Será que tem alguém
que é honesto e sincero, que sabe que não tem sido agradecido a Deus e às vezes reclama muito mais do que agradece, que pressiona, que traz atmosferas, que cria circunstâncias desagradáveis. Tem alguém que gostaria de pedir perdão para o Senhor, ao invés de sair para peregrinar nas terras de Moabe, ao invés de querer se justificar que vai haver um sucesso tremendo, você não sabe os anos pela frente. Como é bom o pão com singeleza de coração. Como é bom um rancho onde há paz. Como é bom um casebre onde os corações se amam e se respeitam. Como é bom voltar para casa e ter filhos que te respeitam, que te honram. Como é bom encontrar uma companheira no regresso do trabalho, do dia, do cansaço em casa. Como é bom acordar à noite e olhar na cama e ver teu marido ali roncando, dormindo. Você sabe, trabalhou, está cansado, trouxe o pão para casa. Ao invés de moer a tua ingratidão, ao invés de planejar um ataque mortífero, com palavras duras, descaridosas, quantas se levantam e dobram os seus joelhos na beirada da cama para agradecer? Quantos sabem agradecer hoje à noite? Quantos sabem agradecer ao invés de criticarem? Quantos entraram aqui no espírito de gratidão por ter este lugar? Por ter este lugar. Porque você sabe que Deus vai descer aqui, vai visitar a sua casa, a sua vida. Haveria alguém que teria coragem de levantar sua mão a dizer: eu estou errado, Senhor, eu não estou bem, Senhor, me livra das lágrimas, Senhor, me livra deste espírito de insatisfação, desse desenfreio de correr e correr e correr, e correr atrás do vento e não conseguir nada, vai conseguir problemas. Ao invés de levantar a cada manhã e dizer: este é um novo dia, Deus me sustém com minha porção acostumada. Não está feliz você com o pão que está sobre a tua mesa, com as vestes que você tem no corpo. Não está você feliz com o sapato que Deus te deu.
Não está você feliz por ter uma casa onde reclinar a cabeça? Esta é a hora de voltar. Volte na sua mente primeiro. Volte na sua mente primeiro. Volte para a palavra. É hora do tempo da cega da cevada. É hora da colheita final. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa aqueles que levantaram suas mãos com honestidade no coração, dizendo: ó Deus, muda meus desejos e muda a minha vida, Senhor. Perdoa homens e mulheres que não podem ver o que é uma família, o que é um lar, o que é uma convivência contigo, meu Pai. Perdoa teu povo. Perdoa teu povo, Senhor. Perdoa teu povo. Em nome de Jesus, teu Filho, perdoa-nos pelas coisas erradas, pelas decisões precipitadas. Aceita a gratidão destes que vieram te agradecer hoje à noite, Senhor. Estas curas maravilhosas, estas porções que o Senhor ordenou os seus ceifeiros e deixasse cair para aqueles que estão respigando, Senhor. E agora a igreja ora por esses pedidos de oração, por estes que estão enfermos, por esses que estão em necessidades, por esses que dependem da sabedoria do Senhor para fazer estas provas. Nós oramos que haja uma vitória extraordinária na vida dessas pessoas. Nós pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre eles, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Que Satanás perca a batalha na vida de cada um desses crentes. No nome do Senhor Jesus, dê esta vitória para estas pessoas, que estas peças de roupa tocarão em seus corpos. Se for enfermidade, que ela seja expulsa. Se for opressão, que ela seja expulsa. Se for incredulidade, que ela seja expulsa. Que o poder do nome de Jesus reine e domine sobre estas vidas. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora nos abrace aqui hoje à noite com este nome poderoso. Nos acompanhe de volta para casa. E eu oro, Senhor, manda teu anjo acordar este povo pelas madrugadas.
Que haja orações e clamores e lágrimas e intercessões subindo à tua santa presença, meu Senhor. Desperta teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra sempre eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar.